Tudo bem? Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de falar para vocês dos 5 princípios constitucionais que regem a administração pública. Esses princípios estão lá prescritos no artigo 37 da Constituição Federal. Sendo que esses 5 princípios formam a palavra LIMP, dando a ideia de que a administração pública deve ser limpa, livre de mácula, de corrupção, livre de desmandos. Muito bem. Desses 5 princípios, o primeiro, que começa com a letra L, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele pressupõe que todas as ações da administração pública ou do gestor público devem estar pautadas na lei. Ou seja, a máxima popular que diz que o que a lei proíbe eu posso fazer, essa máxima não vale para a administração pública. Ou seja, na administração pública, o gestor só está autorizado àquilo que expressamente a lei lhe permite. O segundo princípio, que começa com a letra I, é o princípio da impessoalidade. Esse princípio, ele pressupõe que todas as ações do agente público, elas devem ser pensando no bem comum, no bem coletivo, ou seja, ele não deve favorecer a interesses particulares. Ele deve tratar a todos igualmente quanto ao procedimento e ele não deve promover pessoas. O terceiro princípio, que é o princípio da moralidade, ele pressupõe a conduta que é esperada de um agente público, ou seja, o comportamento que esse agente público deve ter. E esse comportamento ele está previsto nos códigos de ética. Da mesma forma que algumas profissões, como o caso da advocacia, jornalismo, médicos têm seu código de ética, os servidores públicos também têm seu código de ética previsto em lei, quer seja federal, estadual ou municipal. O quarto princípio, que é o princípio da publicidade, esse princípio pressupõe a transparência, ou seja, esse princípio pressupõe que todas as informações da administração pública devem ser de domínio público, ou seja, a população deve ter acesso a tudo que acontece na administração pública para que assim possamos ter o chamado controle social, ou seja, a população poder monitorar o que a administração pública está fazendo. Então, a administração pública deve fornecer todas as informações que sejam do interesse social, exceto, ressalvado, é claro, aquelas informações sensíveis, protegidas por sigilo em lei, como é o caso daqueles casos que afetam assuntos de segurança nacional. Na administração federal, por exemplo, nós temos o portal da transparência, que traz publicidade dos gastos públicos, quer seja gastos com pessoal, obras públicas e outros tipos de despesa. E temos o Diário Oficial da União, que traz publicidade de todos os atos e decisões da administração pública, sendo o Diário Oficial da União organizado em 3 seções. Na seção 1 são publicados atos da administração pública e normas, como portaria, decretos, medidas provisórias e outros atos normativos de menor dimensão, mas que também tenham abrangência ou na administração pública federal ou em todo o território nacional. Na seção 2, tudo que tratar da vida funcional dos servidores públicos, que vai desde uma nomeação em concurso público, a uma designação em um cargo de confiança ou cargo comissionado, aposentadoria, retribuição, entre outros atos. E, por fim, na seção 3, são publicados editais de concursos públicos e licitações. E, por fim, nós temos o quinto princípio, que é o princípio da eficiência, que pressupõe a qualidade do serviço público prestado, que pressupõe o menor gasto possível e um serviço realizado no menor tempo necessário. Essa é a minha dica, dos 5 princípios constitucionais que regem a administração pública, princípios esses basilares para qualquer instância do poder público, mas também, por analogia, pode ser aplicado no exercício das demais profissões. Beleza? Um abraço e bons estudos. Essa é a minha dica no direito administrativo.